Esse personagem é talvez um dos vilões mais famosos dos videogames. Ele corre atrás de você, ele dá tiro de bazuca, ele grita Stars, ele tá todo remendado, coitado. É o Nemesis de Resident Evil 3. Simplesmente é um dos meus favoritos crescendo, né? Joguei quando era criança esse jogo maravilhoso no PlayStation 1. O jogo é originalmente de 1999 e ele ganhou um remake. E a gente vai aqui nesse vídeo de hoje analisar essas duas versões do personagem, a de 99 e a de 2020. Mas também é importante mencionar a versão de 2017, que é da Marvel vs Capcom, que traz ali o personagem. Eu acho que essa versão dele é fundamental para o motivo do porquê o design de 2020 é tão diferente e, de algumas maneiras, bastante polêmico. Ele tem um nariz. Vamos ver tudo isso logo depois da vinheta. Rush, Rush. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e vamos embora aqui para o nosso arquivo do PuriRef. O que nós temos? Uma coleção de referências e modelos 3D pra gente dar uma analisada no design desse personagem e nas mudanças que ele sofreu com o tempo. A primeira coisa pra gente entender esse boneco é a gente reparar um pouquinho não só nas estruturas dele aqui, tanto na versão in-game, que é essa daqui da esquerda, quanto nessa versão aqui que é uma arte promocional, que tá mais renderizada, tem mais polígonos, né? Você pode reparar, né, na quantidade de economia de polígonos que tem aqui o rosto desse bicho. Ele é muito simplificado, boa parte da grotesquidão dele aqui vem acontecendo justamente na textura, no trabalho da pintura da textura, o que é muito legal, né? Porque eu adoro essa pegada hand painted e isso daqui com certeza reflete bastante disso. Mas para entender da onde que vem o design do Nemesis, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, do seu antecessor, que é o Mr. X, que estava ali no Resident Evil 2. E o Mr. X, ele tem bastante semelhança com o Nemesis se você for olhar assim a silhueta geral deles, né? Ambos têm aqui um casaco grande e escuro, eles têm um corpo musculoso e comprido e, né, uma mão boa de dar soco no você, assim, no bonequinho. Pim! Uma coisa que acabou ficando mais clara pra mim, jogando o novo jogo do Resident Evil que saiu agora, que foi o Requiem, é essa ideia de que esses vilões que a gente enfrenta no jogo não são somente armas biológicas inventadas para nos perseguir, né? Elas são comercializadas, são produtos e eles têm valores específicos. Por exemplo, aqui o próprio Mr. X, por uma bagatela de 120 milhões você pode aí tá comprando o seu, né? Esse aí é uma bioarma humanoide com excelentes habilidades de combate, muito bom. E o Nemesis, né, ele também tá aqui catalogado. A questão é que ele, né, tá ali no preço negociável, tem que ver, né, porque acho que uma das grandes características do Nemesis, em diferença, né, com o Mr. X, é que o Nemesis é um protótipo. Ele é a versão Fail Fast, Move Fast, Break Things do negócio. Se você já ouviu falar, né, essa aqui são algumas filosofias de design que acontecem aí nas empresas. Se eu não me engano, essa daqui, inclusive, é bastante do Mark Zuckerberg, que é essa ideia de, ao invés da gente ir cautelosamente, milimetricamente, calculando para onde vai o design do nosso produto, a gente vai rápido, a gente testa bastante coisas, a gente vê tudo dando errado e aí a gente arruma, né? No caso aqui, o Fail Fast e Break Things, a gente joga o vírus numa cidade, a gente joga os monstros para caçar os policial e a gente vê se dá certo ou não, sabe? É a mesma coisa. Então o Nemesis, a gente consegue ver, né, que ele tá aqui, ó, este modelo produzido em massa. A ideia do Nemesis é ser um bagulho de rápida produção e despacho, e ele é muito mais prototipado, o preço dele não tá definido. Então é muito importante que o Nemesis, em comparação com o Mr. X, seja menos perfeito, menos certinho, né? Inclusive esse cara aqui, ó, ele consegue, se ele quiser, se passar por um humano, usar um chapéuzinho, né? Ele ali vem com um casaco adequado, né, para o disfarce humano. Então ele é muito mais refinado enquanto produto. E o Nemesis, ele é um protótipo. Ele é um protótipo cuja diferença no gameplay principal é que ele usa mais armas. Então ele vai estar ali com a bazuca, com um monte de coisa, dando tiro em você.
E a outra diferença é que ele não é constituído, não é produzido da mesma matéria, ele vai ter ali o parasita. Então o design do Nemesis tem que refletir todas essas questões aqui da narrativa da história do jogo, e eu acho que ele faz isso muito bem. A gente consegue ver esse elemento da prototipagem, acho que especialmente na relação de assimetria dele, né? Como ele não é perfeito, ele tem um ombro que é um pouco maior, que tá mais saltado, ele tem, lógico, né, no rosto dá pra gente ver que tem algumas coisas faltando, né? Ele só tem um dos olhos, ele tem uma cicatriz enorme no meio do rosto, né, que tá ali pregada com esses grampos. Sempre quando eu imagino grampos numa situação de hospital assim, não necessariamente é o caso, mas ela é uma forma rápida e instantânea de fechar aquele negócio ali, passar o super bonda na ferida pra que não dê nada errado. Então ele traz um pouquinho desse imediatismo, né? Os grampos trazem bastante disso. Em outros rascunhos que a gente tem aqui, e esses são é muito legal que a gente ainda tem esses rascunhos aqui do Yoshinori Matsushita, tem aqui os desenhos maravilhosos de como foi pensada essa roupa que se dobra nele, dá pra ver aqui, né, até pelas linhas, né, essa ideia de que esse mundaréu de cintos não é só pra ficar maneiro e gótico, né? Porque assim, pô, isso aqui é um protótipo? Não, isso aqui é um muso, né? O cara tá arrumadíssimo ali, estilosérrimo. Mas eu acho que a ideia era ser uma roupa de contenção, né? A ideia de que o parasita ali tá, de alguma forma, lutando pra não manter a forma humanoide desse host aqui, né? Porque se tem um parasita, tem um ser normal ali que tá sendo infectado pelo parasita e tem essa duplicidade. O Nemesis tem esses dois lados. Boa parte da presença parasitória aqui nele se faz através dessas... Eu não sabia o que pensar quando eu era mais jovem, se eram veias, o que eram isso, mas esses tentáculos aqui, inclusive que ele usa, né, pra matar os outros... Esses tentaculinhos saindo pra fora são a marca visual, visível de que ele tem um parasita gigante dentro do corpo, ou pelo corpo, através do corpo, de alguma maneira, né? E aqui ele fica bastante horripilante, justamente pela ausência desses caracteres mais importantes pra transmissão de expressões faciais. O fato dele não ter lábios, dele ter somente um dos olhos e, sinceramente, parece que ele nem tem as pálpebras, faz com que ele tenha um rosto muito mais parecido com o de uma caveira, que é necessariamente sem expressão, e essa falta de clareza, de leitura da expressão facial dele gera um distanciamento que é parecido quando o Jason usa uma máscara. A gente tem o Alien, o xenomorfo, né, que também não tem os olhos, ou qualquer outra criatura que você for ver e o design ela não tem expressões faciais humanas normais, você fica com dificuldade pra assumir ali humanidade, pra assumir ali essas características. Apesar de que, em algumas cenas, especialmente essas daqui que são aquelas cutscenes, ele está muito expressivo, né? Ele fecha, você vê a sobrancelha dele apertando e ele fazendo a careta dele ali, que é maravilhoso, né? Inclusive sobre as artes promocionais, né? A gente tem aqui esse render lindíssimo das capas do jogo, mas essa ilustração, infelizmente eu não achei ela com qualidade muito superior, mas essa ilustração é um marco na minha juventude e foi, assim, importantíssimo pra minha cabeça. Eu acho que, apesar de hoje eu não ser uma pessoa que tá constantemente desenhando monstros, desenhar monstros pra mim é um lugar maravilhoso, e o design de criaturas monstruosas pra mim é absolutamente interessante. Eu acho que deu pra perceber. Espero que vocês gostem e se interessem do tema também, pra gente continuar trazendo análises assim, já que a gente pode fazer esse tipo de análise com qualquer outro personagem. Inclusive, deixe pra mim sugestões de designs que você gostaria que eu fizesse esse tipo de análise aqui também, aqui embaixo nos comentários. Muito bem, eu acho que em 1999 eles pegaram esses desenhos maravilhosos aqui do Yoshinori, trabalharam eles em cima da temática, pensando em progredir, né, a história da Umbrella produzindo armas biológicas de forma cada vez mais rápida, mais acelerada e mais prototipada, e trouxe isso nesse bicho monstruoso, medonho e simplesmente icônico e muito maneiro, né? Esse é o nosso querido Nemesis. E em 2020 ele vai ganhar essa versão do remake que eu sinceramente gosto bastante. Eu acho que com o passar dos anos, né, já fazem 6 anos, ele foi crescendo em mim, tal qual um parasita fora de controle. Ele foi crescendo, ele foi ganhando espaço no meu coração, que nem um parasita. Eu fui começando a gostar cada vez mais dele, assim, e hoje eu percebo quais são as coisas no design que ele traz de novidade que resolvem algum dos problemas anteriores, não problemas do design anterior, mas eu acho que ele consegue continuar e avançar
quebrar aqueles pilares que a gente marcou, de que ele é um bicho prototipado, que tem um parasita e que usa armas, né? Então eu acho que aqui ele consegue avançar um pouquinho nessa ideia. Talvez nem tanto o parasita, mas a gente vai chegar nesse lugar. Só que antes da gente mergulhar aqui nas novas decisões desse personagem, a gente tem que comentar sobre o design dele de 2017. Guilherme, por que tem um boneco de salame aqui? Mas veja bem... Olha aqui, esse é um jogo com um nível de estilização maior, e eles precisavam que o Nemesis aqui ocupasse um espaço em tela absolutamente grotesco. Então ele é muito alto, ele é mais alto que o Venom dentro desse jogo, do Marvel vs Capcom, né, de 2017. E eles fizeram essa atualizada na tecnologia pra modelar e renderizar esse personagem. E você consegue ver que ele é uma versão muito fiel aos conceitos e designs de 99, só que com uma execução moderna e muito bem feita. Assim, o rosto dele aqui, pra mim, não tem o que mexer, tá fantástico. A gente tem os grampos, a boca, os dentes, o olho gigante branco, as minhocas parasitárias correndo aqui por ele, os elementos da roupa dele foram preservados, o design tá tudo aqui. A única coisa que dá pra comentar aqui que eu acho curiosa é que eu sempre achei essa versão do design, e sinceramente até essa daqui, né, uma coisa que acontece muito é que ele é muito cilíndrico, ele é inteiro composto desses cilindros, né? Então até quando ele segura a bazuca, parece que a bazuca é só o braço dele verde, né? Porque o braço do homem já é um cilindro, né? Você pode ver que eles até tentam trazer aqui algumas estruturas. Por exemplo, a gente tem aqui um pouquinho de diferença, né? No bíceps e no antebraço, mas ainda assim, né? Esse bicho, ele é tão esguio e o pulso dele é tão grosso comparado com a própria mão, que ele fica parecendo, né? Um grande conjunto de cilindros, né? As pernas dele também aqui, ele tem essa calça que a boca da calça sobe no sapato, então ela também não permite aqui uma grande diferença nas formas, então ele fica com essa silhueta bastante estável. Em alguns sentidos isso é bom, porque cria esse senso de força, mas ele, pra mim... cai nesse lugar aqui de parecer um pouco um boneco feito de salame, sabe? Até a cor e a textura, se você for reparar, o bicho já tá meio parecido. Isso é charmoso, em alguma medida isso é o que faz o design dele ser tão icônico, mas eu sinto que o design de 2020 tenta responder a isso, trazendo um monte de diferenças na silhueta, que são o que a gente vai ver logo aqui. Repare nesse bicho, que... Só observando a silhueta agora, né? Antes da gente falar sobre as diferenças nas composições dos elementos. Mas olha aqui como o braço dele agora tem tipo um caroço na parte de cima. Ele segue aqui mais fino. E a mão dele fechada parece uma bola, assim, ó, literalmente um tijolo, né? Isso daqui chama a atenção, né? Essa diferença aqui, esse contraste da silhueta chama a atenção pra mão dele. A mão dele deixa de ser um detalhe na ponta, né? A ponta de um cilindro, e ela vira um tijolo da morte que vai vir pra te dar soquinho na cabeça. Então isso daqui é um negócio que ficou muito legal, na minha opinião. Eles fazem uma coisa parecida aqui com o outro, que é de dividir essa silhueta dele, mas eles pegam o casaco dele aqui e eles descem lá embaixo. Isso lembra um pouco que a gente conversou com a personagem ali da garota que a gente fez no último vídeo, mas ele também vai ter esse shape todo aqui dele simplificado aqui embaixo. Olha só, a quantidade de coisas que nós temos aqui, pouquíssima coisa além do sapatinho dele, né? O resto que a gente vai ter, a parte complexa do design dele, tá toda aqui em cima na cabeça. Repara nessa distribuição, né? A cabeça dele aqui, este novo acessório que ele ganhou, que, né, aquela minhoca que a gente tava falando aqui, né, esse shape aqui que tá vindo pra cá, que é presente no design dele, ele ganha um novo contexto, ele troca de material, mas traz a mesma fluidez aqui, a mesma silhueta. Mas tem esse elemento novo, certamente importante da gente falar, que é esse coração feito de motor, né, um coração biônico, né, ele é quase um ciborgue aqui já. Ainda tratando da silhueta e dos detalhes, aqui é onde a gente vai ter a maioria desses papeizinhos amarelos aqui, escrito Caution, que ele tem pelo corpo inteiro dele, e a gente completa aquela silhueta, mas olha só, ele tem uma silhueta
bem definida para os ombros, né, para a parte aqui dos bíceps dele. Ele ainda parece que tá sofrendo aqueles efeitos de compressão, então ao invés da gente ter vários cintos, né, no braço dele aqui, a gente tá tendo essas faixas que são amarradas, né, e elas parecem que estão muito firmemente amarradas, e até dá pra ver que o que sobra aqui de pele dele, né, até protubera um pouco, cria um pouco de volume assim, porque ele tá realmente muito constrito, e ele é todo grampeado, ao invés da roupa dele ser um material próprio que foi desenvolvido ali, cortado, medido, feito por um designer gótico sensacional que adorava ir em raves de noite na madrugada, aqui a gente tem uma roupa muito prática. É um material resistente, forte, que pode parecer um saco de lixo, mas que tá grampeado no corpo dele por cima dessa carne disforme que ele tem. Aqui no conceito original, vocês conseguem ver que ainda tem ainda descrições um pouco maiores do elemento do parasita, que é algo que nessa versão do personagem é algo um pouco difícil de ver. O que eu acho, assim, de adições que são fenomenais é esse coração biônico que mostra que ele é claramente um produto de engenharia, ele não é um acidente biológico, ele é um produto, ele foi desenvolvido, né? Ele foi transformado nessa coisa e provavelmente esse cara ficou tão grande, tão gigantesco que o coração humano dele não dava mais conta de bombear esse negócio. Eles tiveram que, pra lançar esse produto, tiveram que improvisar um coração novo pra ele e colocar ali, né? Pelo menos são as impressões que o design me traz. Esse é o storytelling que eu tô intuindo a partir das decisões criativas. E a outra coisa que eu acho maravilhoso é a versão dele, né, com essa cobertura no rosto, a cabeça dele inteira não foi feita para ser exibida, né? Esse rosto dele aqui é para estar coberto. E aqui tá a comparação que eu queria trazer, né? Esse tecido que recobre ele, a forma como ele tá sendo feita, esses elementos mais biônicos aqui, né? Que a gente tem essa linha vermelha, essa tampinha, todo esse negócio aqui que parece um motor de um veículo, me lembra muito esses robôs militares que a gente tem visto hoje em dia. Esse daqui, na época lá da Boston Dynamics ainda, com o Big Dog e tudo mais, a gente tem cobrindo as juntas desse robô metálico, essas partes mais de tecido, e tem muito design hoje em dia. Se você procurar em concept art de robô militar no ArtStation, você vai ver vários desses robôs que tem essas partes maleáveis colocadas neles, né, em conjunto com essas partes de metal aqui, que são mais robóticas de fato, né, e eu sinto que esse personagem traz isso, mais a carne humana e os parasitas todos misturados, e isso é simplesmente maravilhoso. Aqui embaixo dá pra ver outras pirações que foram feitas aqui do design dele, onde ele tá com uma roupa muito mais estruturada, né? Aqui a gente consegue ver que as botas dele tem várias e várias cintos, né? Aqui ele tem uma gola que lembra muito aquelas armaduras de proteção contra explosivos que o pessoal que lida com isso usa. Ele tá com as faixas no braço. Esse daqui, maneiro demais. Esse daqui até, tipo, aqui ele tá farmando aura demais, sabe? E eu acho que eles foram propositalmente em outra direção, eles fugiram dessas roupas mais estabelecidas com cortes estilosos, que são muito legais, parece até um cenobita, né? E eles foram pra esse lugar do cara remendado. E os grampos, né, ao invés de ser só algo que tá na cara dele, que tem alguns no rosto dele ainda aqui, virou como ele tá constituído por completo. É um bicho inteiro grampeado, inteiro montado às pressas, em algum sentido. O fato dele ter o rosto coberto também mostra que, cara, isso daqui não era pra estar aparecendo, isso aqui não era pra estar pronto, tanto que a face dele só acaba sendo exibida depois de vários acidentes aí, que é quando as roupinhas dele também vão se deteriorando, vão caindo, e a gente começa a ver com mais clareza o elemento do parasita aparecendo, e vocês sabem que o Nemesis, ele vai, com o passar do jogo, ele vai se transformando cada vez mais e virando outras coisas. Mas eles conseguiram aqui trazer, eu acho que esse elemento do protótipo com muito mais força. Em outros momentos o parasita fica mais evidente, e eles deram um destaque para essa, né, capacidade dele de usar diversas armas, e eles trazem aqui a bazuca, trazem um lança-chamas, né, inclusive, que é muito maneiro. Aqui tem um boneco também maravilhoso, foi anunciado aí há pouco tempo, e é um dos lugares que dá pra ver assim um 360 legal do design do personagem, dá pra prestar um pouquinho de atenção em como que ele foi feito, né. Inclusive esse boneco, além de trazer o rosto novo, ele também tá trazendo uma cabecinha com o design antigo, e dá pra ver como é que ficaria aí a cabeça do Nemesis clássico em cima desse corpo novo, mas por algum motivo, eu acho que não combina. Algum motivo? O motivo lógico sendo que esse rosto foi
preparado para um outro conceito, né? Numa outra época. Inclusive essa pele dele muito mais branca, né? O outro Nemesis tinha a pele um pouco mais amarronzeada, esse daqui ele é muito mais pálido. Dá pra ver o quanto que ele combina mais com essa roupa super escura que tem aqui. Vamos falar então sobre o grande e polêmico assunto que é o nariz do Nemesis. Que ele, né, no design original não tem nariz, mas ele aqui ganhou um nariz. Não só ganhou um nariz, como é um nariz completamente torto, né, vindo aqui desse lado pra cá. Ele ainda manteve os grampos no rosto. A gente também tem essas perfurações aqui que acontecem na cara dele, que dá a entender, né, que o rosto dele também foi crescendo e se esticando e se modificando, né. Os olhos dele ficam realmente muito pequenininhos, né, a gente vê que o olho dele era bem grande, no outro design aqui ele fica bem menorzinho. A silhueta da boca dele ficou ainda mais disforme e a coisa acho que mais impressionante que tem aqui, na minha opinião, nem é o nariz, é o tamanho absurdo do quão comprido e quadrado são esses dentes aqui. Eu sinto que isso é uma decisão tão... é quase cartunesco, parece o Máscara dos quadrinhos. É uma decisão tão curiosa pra mim, mas ela é muito, muito ousada. Eu acho isso daqui um dos pontos mais interessantes. Quando eu vejo esse design eu penso ousadia, que é mexer num negócio que já todo mundo gosta e trazer uma cara tão diferente pra esse personagem, né? Ele tem o rosto muito mais alongado, muito mais esticado do que o outro Nemesis, e ele vai ganhar, apesar de manter aqui, acho que a parte que mais mantém é, né, os olhos e o formato da boca. A diferença nos dentes e no nariz é o de uma grande ousadia. O que eu entendo por isso, né? Eu sinto que o pessoal vulgo, a Capcom, queria que o remake do Nemesis não fosse só uma atualização de gráficos, porque isso, essa visão de como seria o Nemesis atualizado, já estava executada em 2017 no Marvel vs Capcom. Lógico, com o Re-Engine lá e tudo que eles têm de novidade hoje, o PlayStation 5 e não sei o que, lógico que dava pra visualizar isso aqui com uma fidelidade maior, né, aos gráficos. Mas ainda assim, em questão de design, tem pouco caminho pra você fazer pra não cair exatamente nesse lugar, porque isso daqui já tá resolvido. Então, talvez fosse necessário adicionar o nariz pra sair desse lugar e chegar em um lugar novo. E eu acho que faz sentido essa ideia do... por que ele não tem o nariz? Por que ele não tem nem os buracos dos narizes, né? Mas aqui ele permanece um pouco mais anatômico, apesar de ser desse jeito, né? E ele também tá muito mais derretido, né? Então é uma figura realmente assim que eu achei muito impactante. Ele conseguiu me deixar impressionado com o conceito desse personagem, mesmo sendo um boneco que eu tenho familiaridade desde a infância, acostumado com essa carinha dele aqui. Então, eu acho que com o passar do tempo, de início eu não gostei muito do nariz dele, mas com o passar do tempo eu fui ficando cada vez mais satisfeito e feliz com o gigantesco narigão que ele tem torto na cara e os seus dentes mega compridos. Eu acho que foi uma maneira de continuar avançando o design do Nemesis para lugares novos e interessantes aqui com esse remake. Então, num conjunto, eu sinto que esse redesign é muito legal, ele avança nas temáticas do desenho, nas temáticas do design original, que é ele ser um protótipo, claramente um protótipo, que usa um monte de armas e que tem um parasita dentro dele aí. Talvez, de novo, né, o elemento parasita fica mais evidente com o passar do jogo do que logo no início, talvez seja esse realmente o único ponto fraco desse design. E o fato de que o nariz no meio da cara dele torto é um pouco besta, é um pouco engraçado, é um pouco engraçado. Mas esse estranhamento, essa esquisitice, pra mim é encantadora. Eu pensei que a gente podia vir aqui então dar uma desenhadinha nas diferenças no rosto desses três designs aqui no Clip Studio Paint. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, é uma espécie de anotação aqui com relação às diferenças desses três personagens. Então são rascunhos bem livres e soltos assim. Primeira coisa que eu vejo é essa ideia de que no primeiro design desse bicho, a gente tem aqueles dentes bastante afiados aqui pra ele, né? A gente tem essa construção aqui, que é bastante intimidadora, sinceramente, né? A gente vai ter aqui uma dentição bastante medonha. Lógico que no modelo dentro do jogo, é bastante difícil perceber que ele tem esses dentes afiados aqui, mas ainda assim, as cutscenes mostram um pouquinho disso pra gente, né? A diferença do que eu tô desenhando aqui, dá pra ver que a parte do queixo dele, ela é bastante grande, né? A parte de cima, ela é menorzinha,
e a parte do queixo ela é bem maior. Ainda assim, ele é um personagem com o queixo bastante reduzido, né? E a gente vai ter essas dobras vindo dos dois lados aqui da cara dele. Ele tem uma espécie de lábio, né, ainda. Ele vai ter, inclusive, uma dobrinha aqui, né, um cantinho na cara dele, que permite a gente ter um pouco desse núcleo da expressão do rosto dele, né? E ele vai ter um olho grande e branco aqui. No caso, nesse olho dele, ele tá um olho bastante espremidinho, né, e chateado, que eu acho que é legal da gente perceber. E a gente tem no crânio dele aqui alguns pelotes, alguns calombos, uma coisa assim, uma estrutura menos rígida, né, acontecendo. O difícil é entender o quanto que ele tinha de maxilar ou não, né, dependendo da imagem, ele vai ter um pouco mais ou um pouco menos. É assim, mais ou menos desse jeito que o design dele vai se construindo, né. E a gente vai ter a grande cicatriz no meio da cabeça, com os grampinhos aqui. Um desses grampos ocupa justamente o lugar do olho dele, e os outros vão estar subindo aqui pela cabeça dele para continuar a costura desse cara. E aí todo tipo de pequena textura, né? A gente vai ter aqui essas manchas e tonalidades que estão acontecendo aqui para deixar esse bicho bastante rico, né? Eu acho, nossa, eu adoro esse design. Eu gosto de desenhar ele, né? Ultimamente eu tenho feito alguns rascunhos assim, pensando no Nemesis, e eu faço ele, na verdade, com um maxilar bem grandão assim, com um queixo bem proeminente. Eu sinto que isso também fica bem divertido. Vamos botar isso aqui no Multiply, ó. E ó, aqui a gente tem uma versão aqui tentando entender essas diferenças. No geral, a forma aqui da boca dele, ela é bastante delimitada, ela é bastante estável até, né? Ela não é tão irregular, e a gente vai ter o espaço aqui para esses outros detalhes. Lógico, daria aqui para ficar, né, emperequetando ele. Acho que inclusive o olho dele pode ser um pouquinho menor, ó. Só da gente adicionar um pouco mais de tons escuros aqui, a gente já vai encontrando um pouco isso. Para fazer essa segunda versão dele, inclusive, eu acho que dá pra gente copiar essa daqui e modificar ela por cima. Então uma das diferenças que a gente vai ter, este maxilar muito pronunciado aqui, é uma diferença muito importante dessa versão de 2017. A gente vai ter um pouquinho mais de queixo acontecendo, e os dentes dele não vão ter mais aquela construção afiada, né? A gente vai ter aqui uma distribuição diferente. Outra coisa importante que tá acontecendo aqui é que o nariz dele ali, né, aquela parte superior, a gente vai ter algo ligeiramente diferente acontecendo, né? Então deixa eu fazer aqui esses dentinhos. Dá pra ver que ele tem dentes um pouco mais naturais, né? Eu não tô fazendo aqui uma reprodução exata, mas dá pra ver que ele tem uma dentição um pouquinho mais naturalista, com dentes um pouquinho mais variados, que seguem uma estrutura um pouco mais comum. E a gente tá tendo aqui, ó, esse rompimento, né? O nariz ausente dele tá sendo compreendido aqui como parte do que aconteceu com ele nessa estranha cirurgia. E aqui os grampos são maiores, a gente vai ter grampos com bastante mais espaço aqui neles, e acho que especialmente, né, o que a gente vai ter é essa abertura aqui. Enquanto o outro tá bem costuradinho, esse daqui tá tendo esses vários espaços acontecendo entre cada uma dessas costuras. Também dá pra ver aqui que ele tem uma estrutura de crânio um pouco mais visível, né? Ele vai ter essa parte aqui do zigomático mais evidente, ele tá cheio de rugas, né? Ele tem mais espaço para ter mais textura, né? Espaço em pixel. Eu não sei se é só esse modelo, porque ele tava é um modelo que tá fora da expressão que ele teria, talvez, normalmente dentro do jogo, mas o olho tá muito grande, muito claro e muito marcado, né? Então eu vou até deixar ele mais aberto aqui assim. É um olho impressionante. E eu acho que a cabeça toda dele, no geral, tá mais arredondada, né? Ela tá bastante redonda, menos comprida, bastante redonda, e com maxilar bastante trabalhado. E, nossa, em questão de pescoço, né, dá até pra remover aqui essa parte, porque o bicho aqui, né, de novo, esse é o design talvez onde ele esteja mais exagerado nas proporções ainda, né? Mas ele vai ganhar aqui esse gigantesco pescoção com o trapézio descendente muito desenvolvido. E aqui essa carinha desgramada dele. Gente, de novo, né? Eu não tenho como recomendar o suficiente o tanto de aprendizado que tem só da gente reproduzir, comparar e tentar entender a forma dos designs que a gente tá observando, né? Esse estudo aqui é uma coisa que não tem preço.
quantidade de aprendizado que você consegue derivar disso daqui. Vamos continuar nesse sentido, vamos pegar este daqui agora e modificá-lo uma terceira vez. Vamos criar uma nova camada aqui. A gente vai subir essa cabeça dele. É a primeira vez que ele não tem as cicatrizes acontecendo ali direto na cara dele, né? Ele vai ficar com o coco dele aqui bastante liso, né? Texturizado, mas ainda assim sem grandes coisas acontecendo. Ele vai ganhar o seu maravilhoso narizinho torto, que tá aqui no meio da sua face. Olha ele aí, que beleza. A gente vai ter aqueles pontinhos que dão essa esticada no tecido, né? Interessante que agora, enquanto o rosto dele tinha esse sentido aqui acontecendo e as coisas meio que curvavam, aqui toda a cara dele parece que tá deslizando nesse sentido. Olha só que coisa interessante. E é o mesmo sentido que o nariz dele tá sendo empurrado. A boca dele também vai ganhar mais assimetria. Então logo embaixo do nariz, essa boca dele vem e ao invés dela acabar aqui, a gente vai ter queixo alongado, escurecido, sem nenhum tipo de lábio ou coisa do gênero aqui. Credo. E o rosto dele, como um todo, é bastante comprido e a gente não vai ter aquele maxilar tão marcado, né? É um rosto bastante esguio. O olho dele, com certeza, é um dos menores olhos que a gente tem aqui nesse personagem. Ele vai ficar com o olho bastante pequenininho e com essa parte aqui da sobrancelha também bastante redondinha, né, e protuberante, cheia de vincos aqui. E de novo esse sentido, né, de que parece que o rosto dele foi, né, arrastado, né, foi segurado e puxado. E eu não sei se isso aconteceu por uma questão de design de natureza, assim, sabe, de tipo, foi algo que aconteceu sem querer, ou se foi só uma resposta dele, né, ao parasita. Ele também vai ter vários desses furos, né, acontecendo por todo o lado e ele é todo derretidinho aqui e ele é o que vai ter o coraçãozinho de metal, né? Eu vou colocar aqui só alguma coisa aqui. Maior diferença dos designs de todos se a gente comparar, os dentes compridíssimos que ele vai ter. Essa parte aqui do queixo dele, muito legal ver como eles colocaram esses brilhinhos especulares bem marcados aqui para mostrar que é uma coisa muito molhada, de alguma forma desprotegida, né? Vamos tentar definir um pouquinho mais esse nariz dele. E agora todas essas partes aqui, né? A gente, em vez de ter grampos bem grandes e definidos numa linha fixa, a gente vai ter tipo 2 grampos e mais um. São 3 grampos que ele tem na cara, numa disposição tanto quanto curiosa, sinceramente. Acho que é uma das partes do design que eu menos entendo. É porque que ele tem só 3 grampos aleatórios no meio da cara, né? Não segue mais uma linha. Acho que é justamente pra gente ficar mais focado nesse ritmo um pouco menos direto que a gente tá tendo aqui. E aí todas essas partes aqui dele vão estar bastante derretidilsons. Uma coisa que é importante a gente fazer aqui pra gente ajustar, estreitar bem legal esta cabeça dele, crescer ela ainda mais aqui pra cima. Quem sabe diminuir um pouco o olho dele. Acho que os dentes no geral são um pouquinho mais fininhos, né? O queixo dele é um pouco maior. Acho que isso daqui já tá mais próximo. Deixa eu tentar refinar isso daqui agora pra gente encerrar. Vamos ver. O que dá pra mexer aqui pra esse cara? Parece que ele tem uma orelha aqui, né? Então tem um pedaço aqui que vai pra cá e ele ganha, parece que é a orelha de um lutador ali de MMA. Aqui ele também parece que vai ter um pouco disso, né? Acho que dos rostos aqui, ele é o mais... realmente o mais disforme. Acho que tá faltando, dá pra ele aqui um pouco de trapézio, né? Vamos puxar isso daqui pra cá. Dar uma nojentada nele aqui. Sinceramente, acho que o olho dele não é que tá grande, tá vivo demais no que eu tinha feito. E esse olho dele aqui acho que é o olho mais morto de todos os que já tiveram. O olho dele também perdeu, né? Aquela característica de design bastante legível, ele ficou ainda mais sem uma expressão clara, né? Ele ficou realmente muito assimétrico, todo coisado. O queixo dele aqui também, o meu tá muito quadrado e esse queixo dele é bastante redondo. Rapaz, eu acho que o que mais tá faltando aqui agora realmente é descer todos esses elementos aqui. Vamos alinhar esses dentes um pouquinho mais e vamos cortar aqui, ó, no meio.
Credo, que maravilha. Ó, eu acho que é um bom estudo aqui das diferenças dessas versões dos personagens. Certamente, se fosse aí pra fazer uma ilustração, valeria um salto mais profundo aqui. Mas acho que como reflexão aqui das estruturas deles, das diferenças desses três personagens, quer dizer, né, dessas três versões dele. Então vamos lá, resumo. O primeiro tem o rosto mais simplificado, com essas características aqui bastante alinhadas. Este segundo vai ter aqui maxilar forte, vai ter um olho muito grande, vai ter todos esses saltinhos aqui na cicatriz e o nariz dele vai afunilar pra cá, né? E esse último tem essa boca torta pro lado, tem um olho pequeno, nariz, todo esse fluxo de informações vindo de lá pra cá, né? Arrastando a cara dele e um rosto muito mais comprido, muito mais esguio para esse nosso personagem, sem falar daquelas relações todas que a gente comentou de silhueta geral, né? Que eu acho que é uma coisa importante aqui desse design também. Quer saber? Eu vou até apagar aqui esse pedacinho aqui. Só o pescocinho deles. Muito bem, pessoal, essa é a nossa análise aqui do design do Nemesis, é um personagem que eu curto bastante, adorei mergulhar um pouco mais a fundo aqui na diferença dessas três versões do personagem. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha servido aqui de inspiração e motivação para vocês fazerem os seus próprios estudos. Se tiverem indicações, deixa aqui nos comentários, e se você quiser aprender alguma coisa de desenho comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá tem os meus cursos de desenho e ilustração e o meu cupom de desconto para você pegar a qualquer momento aí e começar a estudar desde já. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou!